tema que foi proposto para a noite, para ambas oradoras, é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Muito embora a gente não tenha se preparado para o tema da noite, porque a gente tinha inclusive uma substituta que também não está se sentindo bem, sempre foi algo de estudo, sempre tem que ser algo de estudo para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Todo espírita que se preze, ou todo aquele que é candidato a ser espírita, deve procurar ler, estudar e meditar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o Evangelho de Jesus. Como diz uma veneranda música, diz que sem Jesus não dá. E não dá mesmo. Porque o mundo de hoje, ele se mostra muito conturbado, muito difícil. Qual de nós, por um pequeno arranhão, ou por uma pequena coisa, não se estressa, não se enraivece, ou odeia? É necessário muito pouco para nos tirar de um eixo. Só que nós esquecemos que nós próprios somos os causadores dos nossos amargores. Nós não podemos esquecer jamais isso. Nós, no Espiritismo, vamos aprender sobre a responsabilidade de cada ato que a gente faz e que a gente pratica. O ato que nós realizamos hoje, o efeito dele pode se dar daqui a muito tempo, ou mesmo daqui a outras encarnações. Diversas encarnações para frente. Porque toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Então, antes da gente praticar e realizar qualquer ato que seja, perguntemos às nossas consciências se ele é um ato correto. Nem os nossos pensamentos são nossos. Isso eu garanto para vocês. Assim embaixo. Nem os nossos pensamentos são nossos. O nosso pensamento, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem fotografias. Porque senão o que é orar? O que é fazer a prece? Não é levar o pensamento a Deus? Não é levar o pensamento aos irmãos de luz? Então esse pensamento ele é ouvido. Se o pensamento positivo ele é ouvido, o pensamento negativo ele também pode ser ouvido. Obviamente que por irmãos menos felizes, por irmãos que nos desejam causar algum mal. E o que eles são, Ciro? Obsessores. Nós não temos nenhum problema com o termo, porque foi assim que os próprios espíritos superiores julgaram, chamados em o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. O nome que nós damos não importa, o que importa é o nosso sentimento de compaixão para com esses irmãos. E quando Cristo vem dizer para nós cortarmos a nossa mão se ela for motivo de escândalo, isso é apenas um simbolismo. Eu tenho que cortar qualquer coisa em mim, seja um pensamento, seja uma atitude, seja um sentimento equivocado que eu tenho que lançar para longe de mim. Não tem mágica. É dolorido? Muito. Não é pouco não. Mas é possível conseguir. E se na noite de hoje a gente sair um pouco mais reflexivo, um pouco mais meditativo, já é um grande sinal. Diversos oradores dizem que melhor você sair destruído da palestra, porque ele vai sair pensando, meditando e refletindo, do que ser aquela palestra em que se passa a mão na cabeça dos defeitos alheios. Ou mesmo, como hoje está na moda, nós
chamamos as palestras stand-up, onde o indivíduo ele ri, como se ele estivesse no espetáculo de comédia stand-up e não consegue refletir sobre esse tema. Santo Agostinho, na questão 919A, vem nos conclamar justamente isso, a meditação. Antes de dormir, qual foi o sentimento que me moveu no dia de hoje? Foi amor? Foi carinho? Foi ódio? Foi raiva? Foi fofoca? Será que eu magoei alguém no dia de hoje? Será que eu fiz bem a muitas pessoas no dia de hoje? E se eu causei mal a alguém, o que eu gostaria de fazer para essa pessoa no dia seguinte? Nós precisamos estar dispostos a ser honestos conosco mesmos. Porque nós não somos honestos conosco mesmos. E se nós formos esperar que o mundo seja honesto conosco, o mundo também não é honesto conosco. Nós temos que ser os primeiros a reconhecer os nossos próprios erros, defeitos e equívocos. Porque o mundo não vai consertá-los de forma nenhuma. Quem tem que consertá-los sou eu, pelo meu mérito próprio. A quem muito é dado, a muito será cobrado, já dizia Jesus. E a gente vai então introduzir a passagem tal qual nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9, e no capítulo 5, versículos 29 a 30. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que atassem ao pescoço uma dessas moles, que é uma pedra grande, dura, circular, de altura pequena, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Se nós escandalizarmos algum pequenino, alguém passando por dificuldades, é melhor que a gente amarre uma pedra no pescoço e se atire no fundo do mar. Isso é um simbolismo muito grande que a gente tem que interpretar. Quando Jesus vem dizer sobre os pequeninos e sobre esses escândalos, nós estamos numa época propícia para refletir sobre isso. No final de ano, todos aqueles que têm Facebook, eu acho que hoje 98% da população tem Facebook. Quantas pessoas foram para o Facebook postar fotos de ações ditas caridosas? Quantos? Muitos. Não foram poucos. Dando cesta básica, dando campanha de Natal, dando isso, dando aquilo. Isso é um escândalo, porque está expondo a pobreza daquele povo miserável. O que será que uma pessoa posta aquilo? Que tipo de retorno ela espera? Porque o Cristo disse: não saibeis o que a vossa mão, não sabeis o que. Ih, gente, eu me paro nessa. Esquerda o que a direita fez. Obrigado. Quando Jesus vem conclamar isso para a gente, será que realmente é correto? Eu vou colocar porque tem que divulgar o bem. O bem é divulgado por si só. O bem não precisa de defesa. O bem precisa de exemplos. O bem precisa de exemplos. Porque se eu vou escandalizar estes pequenos, os escondo na internet, eu já estou tendo a minha paga. Porque com certeza o retorno que eu quero ali é no mínimo um retorno que seja da vaidade, do entendimento, de diversas coisas. Mas não do sentimento real de caridade. Vi muitas fotos de pessoas, olha como é bonito, estamos aqui com os velhinhos no asilo fazendo. Pessoas companheiras minhas, familiares meus fazendo isso. Porque a gente veste capas. Nós vestimos capas para esconder aquilo que nós somos. E hoje as redes sociais são a principal culpada disso, dessas máscaras que a gente coloca. Colocamos máscara. Não tem aquele filme, O Homem da Máscara de Ferro? É isso que nós fazemos.
Porque nós não queremos confrontar-nos a nós mesmos. Porque se o outro disser que eu sou bom, que eu sou bom. Mas eu não consigo ter a capacidade de me permitir a eu compreender que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou bacana, e isso por si só basta. Isso por si só basta. Jesus vai prosseguir. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Olha só. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Então quem promove qualquer tipo de escândalo, qualquer espécie de escândalo, vai ter que prestar contas dele, se faz necessário. Mas vai ter que dar conta dele. Aí eu pergunto, quando a gente promove um escândalo, uma briga, uma discussão, qualquer coisa que seja, o que nos move? Qual é a nossa intenção? É vaidade, é caridade, é amor, é ódio, é alegria, é o nervosismo? A gente tem que se perguntar. Porque se for através de um sentimento equivocado, quando a gente desencarnar, vão nos perguntar o que foi que nós fizemos. Ou quem sabe até mesmo aqui. Eu só posso falar de espiritismo porque foi onde eu nasci, foi onde eu fui criado. Então não tem condição de falar de irmãos de outras doutrinas. Eu só posso falar de espiritismo porque é aquilo que eu conheço. Isso é racional, isso é lógico. Nós temos que entender que em todas as doutrinas e em todas as religiões nós temos pessoas positivas, boas, benéficas, e nós temos pessoas negativas que não seguem os preceitos tal e qual a doutrina diz, né? Isso em todas as religiões e em todas as esferas da sociedade. Então no espiritismo só tem santinho? Não. Na igreja protestante só tem santinho? Não. Na igreja católica só tem santinho? Não. Mas então, quantas casas espíritas nesse final de ano passando por cima da lei do CRAS, que é o Conselho Regional de Assistência Social, que diz, numa de suas leis, que esses indivíduos não podem ter a sua imagem exposta. Pergunto a vocês, será que o Centro Espírita coletou a assinatura de cada irmãozinho daquele que estava recebendo algo, autorizando a expor a imagem dele recebendo uma cesta básica ou um prato de arroz com feijão no Facebook? Será que o Centro Espírita fez isso? O que vocês acham? Não precisa responder para mim. Então, um dia, essas instituições espíritas que ainda realizam esse tipo de prática vão ter que prestar contas com quem quer que seja. A casa espírita não pode mais dar medicação. Estudávamos isso na terça-feira. Existem duas leis. Isso é curanderismo, não pode mais pomadinha, xaropinho. Isso já passou o tempo. Houve um tempo em que foi necessário, a gente reconhece. Tinha os médiuns homeopatas, os médiuns receitistas, tudo isso um dia foi necessário. Mas hoje já não é mais. Até o próprio Divaldo fala, eu sou médium receitista, mas hoje eu não receito nem para o meu melhor amigo. Porque a lei do homem, que também é divina, já não nos cabe mais isso. Já não nos cabe mais. Não é mais papel do espiritismo, por melhor ou pior que esteja, hoje em dia uma pessoa menos favorecida financeiramente, ela tem condição de buscar uma UPA, um SUS, uma farmácia popular, uma farmácia da prefeitura. O que a casa espírita pode fazer? A casa espírita pode dar o dinheiro para ela para ajudar a comprar. Isso pode fazer, tem problema. Ajudar ela pagando uma consulta médica. Agora, por que a gente cria o severo hábito da gente querer curar, passar por cima da medicina do homem? Isso é também vaidade nossa. E esses são exemplos de escândalo que nós viemos cometendo. Nós fizemos o favor de deturpar o cristianismo. Nós fizemos o favor de deturpar o cristianismo. Quando, Ciro? Em torno dos anos 300 e 500 depois de Cristo, quando a gente foi lá e se juntou para formular a Bíblia, já toda adulterada. Depois, à medida que os anos foram passando, fomos acharcando as igrejas católicas de ouro. Depois passamos pela Cruzada. Depois passamos pela Santa Inquisição.
Jesus ensinou alguma dessas coisas? Purgatório, Jesus ensinou alguma dessas coisas? Daí, não satisfeitos, a gente morre, reencarna no protestantismo, lá pertinho de Lutero e Calvino. Aí, Lutero tem uma consciência bem definida em relação a imagens, em relação a cruzes, em relação a tudo isso. E daí a gente vem, reencarna dentro do protestantismo e começa a criar novas linhas de protestantismo. Aí bota cruz, bota imagem, bota sal grosso. Lutero não falava nada disso. Nem Calvino. Foram os dois primeiros. Então a gente costuma brincar dizendo assim: o protestantismo já se protesta o tempo todo. Porque a quantidade de congregação que nós vemos hoje é porque são ideologias diferentes. Será que a gente agora reencarnou no Espiritismo para fazer a mesma coisa que o Espiritismo? Será? E hoje nós já temos a primeira Igreja Cristã Espírita Ecumênica do Brasil, ICEP, fica no interior de São Paulo. Fica no interior de São Paulo. Coisa que nada tem que ver com Allan Kardec. Pode ir lá no Google e digitar assim, site do ICEB, são 2 L's, que é a Igreja Cristã Ecumênica Espírita Brasileira. Aí é assim, na fotografia que tem lá, é a foto de Allan Kardec, do lado de Jesus, do lado de Chico Xavier, do lado de Emmanuel e do presidente do Centro Espírita, como se fosse um espírito ao lado desses outros 4. Então essa instituição está ali para atender a quem? A uma causa ou a vaidade desse dirigente? Estou falando que está exposto na internet, é público. E como é público, a gente pode comentar, porque fizeram o favor de ir para a internet colocar. Isso tudo tem que servir de reflexão e meditação para a gente. Porque esses escândalos amanhã nós vamos prestar conta. E vamos prestar conta. E já diz irmão Jacó, em 1938, que quando ele chega lá no plano espiritual com a luzinha dele bem baixinha, para a gente ter cuidado. Irmão Jacó, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, ele é citado no livro Voltei, psicografia de Chico Xavier também, e ele foi Frederico Figner, né, quando estava na Terra, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Foi um homem que trouxe a música para o Brasil, trouxe os fonógrafos, né? Os LPs na época, 78 rotações, que nada disso tinha no Brasil. Quem trouxe foi ele. Quem trouxe a indústria fonográfica para o Brasil foi o espírito. E um grande espírito, por sinal. Aí ele chega lá com aquela luzinha daquele tamanho. Por quê? Leia um livro que vocês vão saber. Praticava aquilo mecanicamente por atos exteriores. E mais para frente, quantas outras obras nós vamos encontrar com o equívoco dos espíritos no plano espiritual? No livro Tormentos da Obsessão, nós vamos ter o Hospital Esperança, coordenado por doutor Eurípides Bazanufo, que é o Hospital Esperança. É um hospital para cuidar de espíritas equivocados, espíritas que deturparam a doutrina, espíritas que ainda tinham as matrizes farisaicas dentro de si, tinham as matrizes das madres superiores que impunham, colocavam na clausura e se achibatava. Daí nós temos que nos perguntar se nós estamos dispostos a estudar espiritismo. É fácil? Obviamente que não. Como qualquer doutrina, como qualquer ciência, não é fácil. Mas se a gente deseja realmente aprender a doutrina espírita, eu tenho que conhecer a codificação, eu tenho que conhecer Kardec, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que conhecer o Novo Testamento. Então eu não posso dizer que eu sou espírita ou que eu conheço o espiritismo se eu ainda não me dei a oportunidade de deixar a codificação conversar comigo. Porque as pessoas leem 10 anos, 15 anos, obras subsidiárias, muito embora venerandas, mas não trazem a base doutrinária. Ou então pior, ficam lá 10, 15 anos estudando obras que não têm nada a ver com o espiritismo. São obras pseudo-espíritas, falsamente espíritas,
Porque criamos no nosso inconsciente que toda obra psicografada é uma obra espírita. Isso é inverdade, porque a psicografia não é uma lei do espiritismo. A psicografia é uma lei universal. E a psicografia ela pode e existe em qualquer religião, em qualquer doutrina, até no ateu. Existe a psicografia. Muito embora ele não acredite, mas ela pode estar lá nele. Há algum tempo atrás, nós tínhamos nas edições paulinas, que hoje chama-se Paulus, né, muito famoso, porque é um órgão católico muito grande, em que nós tínhamos livros psicografados, né, por freiras, por padres, de espíritos e santos. Só porque são livros psicografados, são livros espíritas? Não. E hoje nós sabemos da diversidade de religiões no plano espiritual. Por isso que o doutor Bezerra, todas as vezes que se manifesta, vem dizer assim: os espíritos espíritas. Porque tem espírito que ainda não é espírita. Tem espírito que ainda está preso no farisaísmo. Tem espírito altamente na envergadura de padre. Ele pode manter aquela indumentária no plano espiritual, mas saber parece verdade. Como o caso do padre Alexandre no livro Obreiros da Vida Eterna. Que era padre, mas tem toda a consciência do plano espiritual. O padre Alexandre, né, ele era especialista em fazer o desligamento no momento da morte, né, do perispírito do corpo físico. No plano espiritual nós podemos ter índios, nós podemos ter caboclos altamente evoluídos, que conhecem essas realidades espirituais, sem ficar preso àquela indumentária que é puramente material. A própria Joana de Ângeles se apresenta como uma monja, que foi a sua encarnação como Juana Inês, na Cidade de México. A própria Joana se apresenta como freira, mas é apenas o quê? A sua indumentária de uma das suas últimas encarnações. Mas o entendimento e o conhecimento ele é universal. E o Espiritismo não preza por isso, pelo conhecimento universal. Por isso que Allan Kardec também vai colocar para a gente em Revista Espírita que o dia que qualquer coisa dentro do Espiritismo contradissesse a ciência, por gentileza, fiquem com a ciência. Olha a sabedoria de Allan Kardec. Olha a sabedoria de Allan Kardec. E às vezes a gente se escandaliza por essas coisas. Parece muito tópico às vezes, não é? Parece tópico, mas não é verdade. E eu tenho certeza que é verdade. Eu não acho ou eu creio que seja verdade. Eu tenho certeza que é verdade. Porque o espírito ele precisa ter a certeza de que é verdade. Senão ele não consegue praticar aquilo com total integralidade. Daí então, Cristo vai prosseguir. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele veio salvar o que estava perdido. Agora, o que estava perdido só naquele tempo, o que vocês acham? Aqui até hoje. Está aqui até hoje. Jesus voltará. Ele nunca foi embora. Jesus está aqui nesse momento. Jesus é governador da terra. Ele próprio dizia que quando Abraão veio à terra, ele já o era. Ou seja, eu já estava aqui. Há 4 bilhões e 800 milhões de anos atrás, a contar de mais ou menos 1972, que é o ano de lançamento do livro A Caminho da Luz. Jesus está aqui desde quando a Terra ainda era apenas poeira cósmica. Um espírito de alta envergadura. No entanto, os amigos espirituais, na questão 625 do Livro dos Espíritos, vão responder para nós
a pergunta que Kardec fez tão eloquentemente: qual o maior guia e modelo que Deus serviu para a humanidade? Veja Jesus. Então, quando, no capítulo 1 do livro de Gênesis, está lá, façamos, plural, não é singular, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, era um grupo de pessoas. Era Jesus que compreendia a natureza íntima de Deus, dialogando com essa verdade cósmica, vira para os seus 72 ministros e vai dizer: olha, Deus deseja que nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Jesus. Não somos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é perfeito, é impossível sermos imagem e semelhança de Deus. Jesus, que é de quinta grandeza, é perfectível, é propenso à perfeição. Jamais ele vai ser perfeito, porque perfeito só o Pai. Senão a gente teria que admitir 2 deuses, 3 deuses, aí seria politeísmo, daria uma confusão danada. Mas nós somos imagem e semelhança de Jesus. Por isso que Paulo, na estrada de Damasco, quando nós vamos perceber a sua passagem pela estrada de Damasco, no capítulo 13 do livro Atos dos Apóstolos, que Jesus o cega e ele entra naquele estado de êxtase, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Porque naquele momento ele testificou o poder de Jesus. Sobre ele também, mas sobre tudo que o envolvia. Naquele momento ele sentiu. Ele deve ter feito uma leitura tão rápida, mediúnica, que ele tomou consciência daquilo. Até que Paulo, de tanto ler, estudar Jesus, viver Jesus, sentir Jesus, ele vai dizer na sua carta aos Gálatas que já não era mais ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. E que para ninguém o molestasse, porque ele trazia em si as marcas de Jesus. Olha só. Quando é que nós vamos conseguir dissipar melhor esses escândalos? Quando trouxermos em nós as marcas de Jesus, que são seus ensinamentos. São seus ensinamentos. Quando a gente subsidia a codificação com o Novo e Velho Testamento, a gente tem assim, uma explosão de consciência. Cara, eu não sabia que isso era assim. É assim mesmo, né? Estudava eu semana passada o livro Atos dos Apóstolos e vi que eu não conhecia nada. Nada. Que livro incrível e formidável é o livro Atos dos Apóstolos. E muito embora talvez nem os protestantes e católicos o estudem tão bem como deveria. Porque nós vamos observar na figura dos apóstolos que eles repetiram todos os prodígios que Jesus realizara em outrora. Todos eles. Ressurreição, Pedro fez, ressurgiu. A cura dos coxos, dos leprosos. Paulo em Listra, que cura um coxo. João, que profetiza e psicografa Apocalipse. E nenhum deles era perfeito. Todos eles tinham seus defeitos. Certa feita, Paulo com Barnabé, qual caminhavam há muitos anos. Não caminhavam de tempinho, pouco, não. Eles caminhavam de muitos anos. E certa feita, Barnabé, de vez de Paulo, os dois resolvem se separar. Por que eu gosto tanto de trazer as imperfeições dos apóstolos? Já me perguntaram isso. Gosto de trazer porque primeiro eles não eram perfeitos. E isso vem nos mostrar que nós também, como eles fizeram, nós podemos seguir Jesus. Com todas as nossas imperfeições, que se a gente for colocar na ponta do lápis de alguns deles, as nossas imperfeições são bem mais tranquilas. Maria Madalena, que vivia no Meretriz, Emmanuel vai dizer
numa de suas páginas no livro Fonte Viva, que foi a que mais se transformou, foi a que mais se burilou para seguir o Cristo, porque ela era perseguida por uma legião de espíritos obsessores. Alguém aqui já esteve no meretriz durante muitos anos, na qual ele estivesse? Creio que não. Creio que não. Então olha o poder de transformação dessa mulher. Se os nossos equívocos são menores, será que a gente não consegue seguir Jesus também? Paulo, com todo respeito à palavra, era matador e sanguinário, porque assim dizia as leis da Torá, as leis farisaicas e as leis presentes no livro de Levítico. É impuro apedrejo. Zé Felipe, está lá escrito na lei. E ele estava lá junto, apedrejando. Era isso que ele era. Alguém aqui já apedrejou e matou alguém apedrejando? Não. Mas tal qual ele teve o seu encontro na estrada de Damasco com Jesus, qual é a nossa estrada de Damasco? Qual é a nossa estrada de Damasco? Quando é que a gente se encontrou com Jesus? Quando é que nós vamos nos encontrar com Jesus? Zaqueu, que se achava indigno de receber Jesus na sua casa, e ele sobe numa árvore para conseguir ver Jesus. Jesus aponta para ele e fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje pernoitarei na tua casa, no teu lar. E ele fala: Senhor, mas não sou digno que entre em meu lar. Sou cobrador de impostos, odiado por todos. E Jesus não importa, e vai e segue o caminho até a casa de Zaqueu. Zaqueu se sentiu impuro, era cobrador de impostos, sim. Servia a Roma, que oprimia aquele povo. E nós hoje sabemos que Zaqueu é ninguém mais nem menos doutor Bezerra de Menezes. Através do livro de Jorge Nance. Então olha só, será que não é possível a gente mudar? Se retratar? Divaldo Pereira Franco foi filho de Joana de Cusa e a impediu que ela seguisse a sua missão. Séculos mais tarde, Divaldo reencarna como Sir Douglas Home, Sr. Home, grande médium de efeitos físicos, totalmente vaidoso. Totalmente vaidoso. Se equivoca e retorna agora para cumprir uma grandíssima missão. Olha o exemplo de modificação desses homens. A gente não precisa esperar tantas encarnações para se modificar, para se burilar, obviamente. A gente pode começar desde agora. Ai, Ciro, mas como que a sociedade vê alguém que segue Jesus? Alguém que prega? É piegas, a sociedade não aceita. Naquela época também não aceitavam, não. E naquela época cortavam as cabeças, jogavam aos leões. Hoje, para seguir Jesus é tão pouco. Ninguém mais vai cortar a nossa cabeça, ninguém vai mais matar a gente, ninguém vai mais arremessar a gente a leão nenhum. Nosso Brasil, graças a Deus, é laico. Tem país no mundo que ainda não é laico não, hein, gente? Alguns países muçulmanos não são laicos, hein? Olha então a graça que a gente tem. E por que não seguir o Espiritismo, que um dia já foi expurgado pela Igreja Católica? Que um dia queimou as bruxas e os bruxos, que na verdade não eram bruxas nem bruxos, eram médiums, porque tinham visões. Tinham visões. Né? E hoje é tão pouco para a gente seguir isso, tão pouco. Temos os livros editados e vendidos em qualquer livraria, temos os PDFs gratuitos na internet. Descobri uma graça essa semana que vou compartilhar com vocês, uma coisa chamada Kindle Unlimited.
Kindle Limited. É um programa do Amazon.com.br. Um site brasileiro, onde você paga R$19,90 por mês e tem acesso gratuito a praticamente todas as obras da Federação Espírita Brasileira, gratuitamente. R$19,90 por mês. Você pode acessar pelo celular, você pode acessar pelo computador. Muito interessante. Muito interessante. Ou seja, a gente não tem mais desculpa para dizer assim, é caro. Como era antigamente um livro. O livro era muito caro. O livro era muito caro. Hoje não. Hoje já está bem mais em conta. Né? E a biblioteca da Casa Espírita está aqui. Só chegar ali, escolher um e pegar. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Quais são os nossos motivos de escândalo hoje? Quais? Fofoca, ciúme, egoísmo, vaidade, ignorância. Todos nós temos algumas mãos que a gente precisa lançar longe. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão. Olha que coisa interessante. Aí a gente, teoricamente, nós vamos ver grande parte de espíritos reencarnando o quê? Sem os membros. E muito me deixa consternado ainda algumas doutrinas, com todo o respeito que a gente tenha, de dizer, não, mas ele é o pecado original. Aí fica assim. Então quer dizer que Deus, ele é um senhor injusto, porque ele escolhe, ele privilegia uns de vir com todos os membros e outros de vir sem membros? Isso é lógico, isso é racional. Então Deus não é perfeito. Isso é um selecionismo, é a lei do selecionismo, não consigo compreender. Honestamente não consigo compreender. Somente pela reencarnação é possível compreender isso. Somente pela reencarnação. Então muitos espíritos optam realmente em vir a levar isso aqui a ferro e fogo ao pé da letra e vem destituir de alguns membros. Por quê? Foram os membros que eles se equivocaram. O que justifica, por exemplo, para termos alguma noção, como nós já tivemos a oportunidade de presenciar, e Pedro também, uma jovem de 21 anos com câncer de pulmão, que nunca fumou. O que vocês acham que é isso? Câncer de pulmão dá em quem? Quem fuma. Quem fuma. O que justifica? Uma jovem bonita, toda saudável, praticamente vegetariana, ter um câncer de pulmão. Os pulmões dela eram como se fossem os pulmões de um velho que fumou há muitos anos. O que justifica isso? Só a reencarnação para explicar. Fez muito mau uso dos entorpecentes na encarnação anterior. Muito mau uso. Somente a reencarnação para explicar isso. Porque senão Deus seria um senhor todo injusto. E nós aprendemos logo no capítulo 1 do livro dos Espíritos que Deus, ele é soberanamente justo e bom. Deus é bondade suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é poético, né? Isso é poético. Causa primária de todas as coisas. Bondade suprema, onipotente, onisciente. Então nada na sua criação é imperfeito, nem mesmo aquilo que a gente acha que é imperfeito. Por exemplo, os políticos, que hoje, é o que a gente mais dialoga e conversa na sociedade. Dentro daquilo que a gente possa esperar, eles são perfeitos aos olhos de Deus, com todos os erros e equívocos. Mas nós somos o que? Impostos à necessidade de passar por isso que nós estamos passando. Isso que nós falamos da lei de ação e reação e de causa e efeito. Quem colocou eles lá de uma forma genérica? O povo, a população. A população que voltou e colocou eles lá. Não somente uma, não somente duas, não somente três, não somente 4 mandatos, mas muitos anos. Porque durante muitos anos nós falamos assim: eu prefiro votar em quem rouba mais faz. Quantos de nós um dia já não pensamos assim?
Aquele que nunca pensou assim, atira a primeira pedra. Ah, não, ele rouba, mas ele faz, então eu volto também. Está aí a consequência hoje. Está aí a consequência hoje. Isso tem que permear as nossas reflexões. A casa espírita precisa estar mais humana para dialogar isso nos grupos de estudo, gente. Porque isso faz parte das nossas vidas. O espiritismo simplesmente não pode fechar os olhos para as coisas que estão ocorrendo na sociedade. Nós não podemos mais fazer isso. Fingir que há um mundo lá fora e outro aqui dentro. Jesus disse: sejais do mundo, sem ser do mundo. Precisamos participar, precisamos estar lá, precisamos conhecer, precisamos olhar, precisamos vir para a casa espírita e dialogar. Meu Deus, o que é isso? O que pode ser? Que karma coletivo é esse? Não precisa. A gente não pode simplesmente fechar os olhos, né? E ficarmos nécios, loucos. Cara, isso para fora. A gente tem que estar disposto a dialogar isso na casa espírita com muito carinho, com muito entendimento. Porque são os escândalos que se fazem necessários. São os escândalos que se fazem necessários, disse Jesus. Disse Jesus. Os escândalos que se fazem necessários. Para ir concluindo as nossas reflexões finais, né? Nosso querido Kardec vai tecer diversos comentários em relação a essa passagem. Quem quiser, quem desejar, chega em casa, olha, né, vê se o Ciro não falou alguma incoerência. Eu posso estar errado. Todos nós somos falíveis. Nós temos que ter a consciência disso. O dia que a gente tiver a consciência de que a gente falha, de que a gente erra, isso já é um sintoma de humildade. É um sintoma de humildade. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai. Aí Allan Kardec vai tecer um pequeno comentário sobre isso. Quer dizer que é uma figura enérgica, que seria absurda se tomada ao pé da letra. Então aqui ninguém vai cortar a sua mão se ela for motivo de escândalo, não pede nem nada disso. Tá? E que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo. Pensamento ruim veio, ilumino ele. Faça uma oração, faça uma prece. Isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso. Vícios em quê? Maledicência, né? Diversos outros instrumentos. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos do que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista dos que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus não disse nenhum absurdo para quem saiba compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Entretanto, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo faculta. Por quê? Tal qual como Jesus veio dar complemento às leis de Moisés, veio dar complemento, explicá-las, o Espiritismo também veio dar complemento e explicar os ensinamentos de Jesus. Ciro, por que o Espiritismo é verdade? Por que o Espiritismo é verdade? Por tudo que na natureza se mostra, por todas as explicações que ele dá e nos confere, que nenhuma doutrina, outra doutrina há de dar. Garanto para vocês. Garanto. Por algumas pesquisas minuciosas, a gente vai ver que o Espiritismo não responde tudo. E ele também não tem a pretensão disso. Mas é a que melhor responde a todas as questões. O Espiritismo, ele não se concentra em falar, isso é assim porque é assim, acabou. Ah, mas isso aí é mistério oculto de Deus. Ah, mas está escrito que é assim. Não, está na Bíblia que é assim. A Bíblia é um instrumento divino, mas não é sagrado.
A Bíblia foi escrita por uma parte pequena do povo de um todo globo terrestre e vem falar basicamente de uma terra prometida que está em guerra até hoje. Deus é esse que prometeu uma terra que está em guerra até hoje. A tal da faixa de Gaza, que passa toda hora na televisão, foi um dos locais por onde Marco Paulo pregava. Então, quando a gente estuda a Bíblia, tem que entender filosofia, geografia, química, física, atos científicos, e muitas outras coisas mais. Tem que ser estudado assim, passo a passo, compreendido. Lá no livro dos Espíritos é colocado pelos amigos espirituais que a Bíblia não contém nada errado. O problema é a interpretação que os homens fazem dela. E há oradores que ainda vêm ao púlpito dizer: não, o Espiritismo não precisa de Bíblia. Como não? Como não? Se desde 2013 a Federação Espírita Brasileira fundou o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que foi inaugurado com a tradução do Novo Testamento pelo Haroldo Dias. Como que nós não precisamos de Bíblia? Precisamos muito. E parece um paradigma, né? Porque, Ciro, mas eu vim do protestantismo e diziam que eu tinha que ler, que eu tinha que estudar a Bíblia, eu vim do catolicismo, disse que eu tinha que ler e estudar a Bíblia, até realmente tem que ler e estudar a Bíblia. É um livro fantástico, quando a gente emerge naquele mundo. É um livro fantástico. E daí, quando a gente tem o conhecimento da doutrina, a gente vai conseguindo compreender melhor, porque vai fazendo os links. O que Paulo queria dizer que ele viu um homem sendo alçado aos céus, caindo no chão e depois falando esquisito? O que o Espiritismo diz disso? O homem estava sob um processo de possessão e começou a falar em outras línguas, que nós chamamos de xenoglossia. Ou mesmo quando Jesus diz que é preciso nascer de novo, o Espiritismo vai dizer que é reencarnação. Ou mesmo quando o profeta Elias aparece ao lado de Jesus em espírito, e ele diz: a bem dizer, digo-vos que o Elias já retornou e vocês não o reconheceram. Aí os apóstolos entenderam que era de João Batista que ele falava. Encarnação. Ou mesmo no Velho Testamento. Quando a gente vai lá, os 10 mandamentos, bonitinho, está lá, os 10 mandamentos. Moisés psicografou aquilo, psicografou na pedra lá, bonitinho, bonitinho. Sendo que havia o livro dos mortos egípcios. Alguém que já ouviu falar nesse livro? Livro dos mortos egípcios? Ele existe até hoje. E foi onde Moisés foi educado. Moisés foi educado nessa doutrina. E curiosamente, vocês sabiam que está lá praticamente os 10 mandamentos? Sabiam que estava lá? O livro dos mortos para os egípcios é como se fosse o livro dos espíritos dos espíritas hoje. Olha que coisa engraçada. Por isso, o livro dos mortos. Porque eram revelações que os egípcios tinham pelo terceiro olho, que era a representação da glândula pineal, que o Espiritismo diz que é a glândula da mediunidade. Olha que coisa incrível. Então, quando a gente imerge, a gente vai expandir isso aqui. Expandido isso aqui é o melhor isso aqui. Espíritas, amai-vos desde o primeiro mandamento, porém instruí-vos desde o segundo. E a gente imerge nisso. Aí Moisés, ele vem e obviamente tudo aquilo de bom que ele já tinha, porque nós sabemos que o quê? Os espíritos, eles não conseguem criar algo do nada, eles têm que aproveitar aquilo que a gente já tem na nossa mente. E o que é que Moisés tinha na mente dele? Esses mandamentos egípcios. E daí naquele momento, né, de mediunidade, de psicografia, foi o que foi realizado nas pedras, as famosas tábuas dos 10 mandamentos. Isso que eu estou falando, gente, isso é histórico, isso é científico. Está lá guardadinho. Então a gente não pode mais aceitar, né, outras doutrinas que dizem: ah, não, mas isso aí é coisa do diabo, que o capeta inventa, assim, isso é coisa do diabo. Não dá mais para ficar nisso, porque tem provas disso. Há provas. E o Espiritismo preza por isso, provações. Quando Allan Kardec escreve o Livro dos Médiuns, não foi em cima de histórias, foi em cima de constatações verídicas. Desse livro aqui.
O maior manual de parapsicologia da humanidade. O livro dos médicos. Então, olha a importância do espiritismo. Hoje, graças a Deus, e digo para vocês de coração, graças a Deus, hoje nós já somos 3% da sociedade brasileira. Em 2000 nós éramos 1,5%, 1,5% a 2%. Em 2010 passamos a 3%. O último censo do IBGE, hoje talvez já sejam até mais, Verônica. Olha como a nossa doutrina vem crescendo. Olha como a nossa doutrina vem crescendo. Ah, Ciro, mas nasceu lá na Europa, por que não ficou por lá? Veio para cá, sabe? Porque a Europa é muito conturbada com esse negócio de religião. Toda sintomática por causa de religião se dá na Europa e na Ásia. Jesus precisava de uma terra crua, de uma terra quente, onde os corações não fossem gélidos, né? Pelo frio. Não. Então vem aqui, que é aqui congregamos todas as nações. O Brasil congrega todas as nações. O Brasil é branco, é vermelho, é preto, é pardo, é loiro, é ruivo, é tudo, é moreno, é tudo. Tudo. Olhemos para nós aqui nesse momento. Isso aqui é um tipo de sociedade que nós não vamos ver na Europa. Não vamos ver. Nós vamos ver 95% branquinho, de olho azul e loiro. Não vão ver negro, não vão ver. Vai ver sim, que são os imigrantes e tudo mais, mas é em quantidade bem menor. Então aqui nós congregamos o que? Todas as cabeças do mundo. Então aqui é o que? Lança esse conhecimento para o mundo. O que está acontecendo com o Espiritismo? Está indo Haroldo para a Flórida, Divaldo para a Europa, Rossandro, Wellerson Santos e tantos outros, né? Indo levar o Espiritismo aí. Hoje a gente já tem Federação Espírita em Cuba, gente. Em Cuba são 500 casas espíritas, olha que glória. Hoje nós já temos aldeias indígenas da Venezuela e do Chile com o livro dos espíritos, né, em dialeto deles, porque a FEB levou 5 exemplares traduzidos no dialeto deles. O espiritismo está chegando onde nunca chegou. Já tem núcleo espírita no Japão. Já tem a Tri-State, que é uma federação espírita na Flórida, fica localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Portugal já tem diversas casas espíritas, e não foi a França que implantou esses núcleos, foram brasileiros. Então, pode ser o que for, mas eu amo esse país. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, hospital do mundo, pulmão. Muita paz.